Você já se perguntou qual foi o primeiro crime da humanidade? O primeiro assassinato da história, cometido não por um estranho, mas por um irmão contra o outro? Essa é a história de Caim e Abel, um relato cheio de mistérios, inveja e consequências devastadoras. A rivalidade entre irmãos é um tema recorrente na literatura, nos mitos e nas lendas ao redor do mundo. Porém, a história de Caim e Abel não é apenas um relato de disputa familiar. Ela aborda temas profundos como inveja, justiça, pecado e redenção. Um relato que, mesmo milênios depois, continua a ser debatido e interpretado de diferentes formas. De acordo com o livro de Gênesis, Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva. Caim era agricultor, cultivava a terra com suas próprias mãos, enquanto Abel era pastor, cuidava do rebanho. Suas escolhas profissionais já demonstravam um contraste, enquanto Caim dependia do solo e do trabalho árduo para obter sustento, Abel lidava com a criação e o cuidado dos animais. Duas formas diferentes de vida, duas missões distintas no mundo, e talvez, duas maneiras diferentes de enxergar Deus e a existência. Naqueles tempos antigos, oferecer sacrifícios era uma forma de demonstrar gratidão e devoção ao Criador. Caim trouxe frutos da terra, os produtos de seu suor e esforço, enquanto Abel ofereceu as melhores ovelhas do seu rebanho, os primogênitos, aqueles que eram considerados mais valiosos. E foi aqui que tudo começou a desmoronar. A Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. Esse ponto da história levanta diversas interpretações. Será que Deus realmente preferiu um sacrifício em detrimento do outro? Ou será que havia algo mais profundo? Alguns estudiosos acreditam que a questão não estava no que foi oferecido, mas sim na intenção do coração de cada um. Enquanto Abel entregou a Deus o que tinha de melhor, Caim, talvez, tenha dado apenas o que lhe sobrava. A qualidade do sacrifício não estava apenas nos elementos ofertados, mas na sinceridade e na fé por trás do ato. Diante dessa rejeição, Caim sentiu algo corrosivo crescer dentro dele, de inveja. Mas não era uma inveja comum, era um sentimento profundo de injustiça, de inferioridade, de frustração. Sua ira cresceu a ponto de dominar sua razão. Deus, percebendo o que se passava em seu coração, lhe dirigiu um aviso: por que você está tão irado? Se fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, o pecado está à porta e deseja dominá-lo, mas você deve vencê-lo. Essa frase carrega um significado poderoso. Ela mostra que, antes de cometer qualquer erro, o ser humano tem a oportunidade de refletir, de escolher um caminho diferente. O pecado não tem domínio absoluto sobre ninguém, mas a decisão de enfrentá-lo ou ceder a ele depende unicamente de nós. No entanto, Caim ignorou a advertência. Em seu coração, a fúria já havia tomado conta. Ele chamou Abel para o campo e, longe de qualquer testemunha, cometeu um ato impensável, o primeiro assassinato da história da humanidade. O sangue de Abel manchou a terra, e com ele, a pureza da criação foi ainda mais corrompida pelo pecado. Após o crime, Deus confrontou Caim: onde está Abel, teu irmão? E a resposta de Caim se tornou uma das frases mais conhecidas da Bíblia: e não sei. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Essa pergunta ressoa até hoje. Será que somos responsáveis uns pelos outros? Até que ponto devemos cuidar do próximo? O desprezo de Caim pela vida do irmão revelou não apenas sua culpa, mas sua falta de arrependimento. Deus sabia a verdade e decretou a punição de Caim. Ele foi amaldiçoado, condenado a vagar pela terra sem descanso, sem lar. A terra que antes lhe dava sustento agora se recusaria a produzir para ele. Caim seria um errante, um homem sem pátria, sem estabilidade, sem paz. Mas mesmo em meio ao castigo, algo curioso aconteceu. Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém o matasse. Esse detalhe da história gera discussões até hoje. O que era essa marca? Um sinal visível? Uma mudança física? Um aviso espiritual? A Bíblia não esclarece, deixando espaço para inúmeras interpretações.
Algumas tradições sugerem que essa marca era um símbolo de proteção divina, uma forma de evitar que a vingança humana se tornasse descontrolada. Outras teorias indicam que poderia ser um sinal de vergonha, algo que identificasse Caim como um amaldiçoado. Seja como for, esse detalhe da história faz com que o relato não seja apenas sobre punição, mas também sobre misericórdia. Deus não permitiu que Caim fosse morto, mesmo após seu terrível crime. A história de Caim e Abel é mais do que um conto de tragédia. Ela é um aviso sobre inveja, escolhas e consequências. Afinal, quantas vezes nos deixamos levar pela raiva, pela comparação, pelo desejo de sermos melhores do que os outros? Quantas vezes olhamos para as conquistas alheias e sentimos que fomos injustiçados? O que fazemos com esses sentimentos? Caim escolheu a pior saída possível, mas nós ainda temos a chance de agir diferente. Além de Caim e Abel, também temos a história de Jacó e Esaú. Vamos conhecer? Você já se perguntou até onde a ambição pode levar uma pessoa? E o que acontece quando a rivalidade entre irmãos ultrapassa todos os limites? Hoje, vamos mergulhar na história de Jacó e Esaú, dois irmãos gêmeos que desde o nascimento estavam destinados a um grande conflito. Uma história de traição, ambição e, no fim, redenção. Desde o ventre de sua mãe, Rebeca, Jacó e Esaú já lutavam entre si. A Bíblia nos conta que Rebeca recebeu uma profecia: duas nações estão em seu ventre, e dois povos se dividirão desde as suas entranhas, um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Essa predição moldaria toda a relação entre os irmãos. Esaú nasceu primeiro, tornando-se o primogênito, aquele que, por direito, herdaria a bênção e os privilégios de seu pai, Isaque. Ele era um caçador habilidoso, um homem forte e selvagem. Jacó, por outro lado, era mais tranquilo, preferindo ficar em casa, próximo da família. A preferência dos pais também era evidente: Isaque amava Esaú, enquanto Rebeca favorecia Jacó. O primeiro grande golpe veio quando Jacó enganou Esaú para conseguir a primogenitura. Em um dia de caça, Esaú voltou para casa exausto e faminto. Jacó, que estava preparando um guisado, viu a oportunidade perfeita. "Me dá um pouco desse ensopado vermelho", pediu Esaú. Jacó, astuto, respondeu: "Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura." Esaú, sem pensar nas consequências, cedeu. Ele trocou sua herança por um simples prato de comida. Mas isso foi só o começo. O golpe final veio anos depois, quando Isaque, já idoso e cego, decidiu dar sua bênção final ao filho primogênito. Sabendo disso, Rebeca e Jacó tramaram um plano. Jacó se disfarçou de Esaú, cobrindo seus braços com pele de cabra para imitar a pele grossa e peluda do irmão. Enganado, Isaque concedeu a bênção a Jacó, selando seu destino como líder da família. Quando Esaú descobriu a traição, sua fúria foi imensa. Ele jurou matar Jacó assim que o pai morresse. Para salvar seu filho favorito, Rebeca enviou Jacó para a casa de seu tio Labão, onde ele viveria anos de desafios, enganos e aprendizados. Mas essa história não termina apenas com enganos e rivalidades. Depois de muitos anos, Jacó decidiu voltar para sua terra natal. Ele sabia que reencontraria Esaú e temia sua vingança. Com medo, enviou presentes, dividiu sua família em grupos e, na noite anterior ao encontro, passou por uma experiência misteriosa e lutou com um anjo até o amanhecer. Durante essa luta, Jacó foi ferido, mas recebeu um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. Quando finalmente encontrou Esaú, algo inesperado aconteceu. Em vez de atacar seu irmão, Esaú o abraçou. A raiva havia desaparecido. Eles se reconciliaram, provando que, apesar das traições e das feridas do passado, o perdão é possível. A história de Jacó e Esaú nos ensina que, mesmo quando erramos e nos desviamos, sempre há uma chance para a redenção. Mas também nos alerta quais são os limites da ambição. Até onde estamos dispostos a ir para conquistar nossos desejos? E você, o que acha dessa história? Já passou por conflitos familiares que pareciam impossíveis de resolver? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião.
Se gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer mais histórias incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo.